Falar do Centro Espírita João Evangelista me faz lembrar as palavras do nosso Mestre Jesus, que diz que toda planta que meu Pai não plantou será arrancada e jogada fora. E o Centro Espírita João Evangelista, ele guarda os princípios fundamentais do Espiritismo. Ele tem essas características, né, que ele ainda é guardião dos princípios fundamentais doutrinários. Sabemos que o João Evangelista hoje é uma planta, é uma árvore que dá muitos frutos e muitas pessoas se beneficiam dela. Tem aberta, com as portas abertas, acolhendo todos nós, todos aqueles que procuram o amparo de Jesus e da espiritualidade. Como que é o nome da senhora? Maria de Almeida. E a senhora vinha há muito tempo aqui, dona Maria de Almeida? A senhora tem muito tempo aqui? É? Muitos anos? Quantos anos? Uns par de anos. Esse aqui é o centro mais antigo em atividade do mundo? Fala isso? Ah, então muito obrigado, viu? Um beijo pra senhora, muito agradecida. A senhora é muito linda, viu? Muito obrigado. Oi, dona Margênia, como que vai? Tudo bem? Como que é? Como que é a história desse centro, dona Maria Eugênia? Olha, a história de ser sempre é bem longa. Se for para começar a contar, tempo, né? E ele começou no outro lado do rio, né? E daí veio para Pouso Almeida lá embaixo, o Daniel, depois veio para cá. Mas nessa época passou por mudança ainda, né? Passou por muitas mudanças. E agora está aqui, né? Então, quando eu conheci ele, estava mais ou menos com 20 anos, né? Daí foi continuando. Já veio em vários lugares fora daqui. Aí depois veio pra cá e tá aqui. Mas sempre com o mesmo nome, né? Sempre com o mesmo nome. Mas sempre de 1880, não é? É. E nunca parou, sempre manteve atividade. Teve época que ele quase ficou com as portas fechadas quando ele foi nesse lugar. Mas depois que ele veio aqui, não ficou mais, né? Sempre continua. Pouca gente, mas sempre vai continuar. Tá certo. Muito obrigado, viu, querida? Muito agradecido, viu? A gente espera continuar até, né? Até enquanto a gente tiver vida e outros que possam vir, né? A suceder e levar adiante, né? A gente espera isso. E está muito feliz, nossa, de vocês estarem aqui. É, nós somos o grupo Mensageiros da Luz. A gente faz teatro, né? E a gente está muito honrado de poder visitar essa casa, viu? Muito obrigado pela oportunidade, viu? Nós é que agradecemos, né? Ó, o privilégio de estar recebendo vocês aqui, né? Nessa casa. A gente nem imaginava que isso pudesse acontecer um dia. A gente pensa que está esquecido aqui, mas a gente não tá, né? Não. A gente fica muito feliz. A gente agradece muito mesmo por vocês estarem aqui hoje. Tá, muito agradecida, viu? Obrigada a vocês. Tá, a senhora pode falar seu nome, por favor, pai? Nadir. Dona Nadir. Muito agradecida, dona Nadir. Quero falar hoje um pouco da história do Centro João Evangelista, Centro Espírita João Evangelista. Ele se localiza no bairro chamado Primeira Ilha, no município de Eldorado, à margem da estrada que liga o município de Sete Barras ao município de Eldorado. O bairro Primeira Ilha está localizada no bairro de Eldorado. A 16 quilômetros da estrada estadual SP-139. Por que estou falando sobre o João Evangelista? Certa feita, fui convidado para falar naquela casa. Era à noite, falei, não observei a placa. Mas voltei lá durante o dia para conversar com a dona Chica.
que era a liderança naquele momento. E a dona Francisca ou dona Chica, quando cheguei à sua casa, me disseram que ela está no centro. Eu fui ao centro. Era durante o dia, como eu afirmei. E de pronto observei a placa à frente, fundado em 24 de junho de 1880. E, meu Deus, trata-se de uma joia. Conversei com ela e ela me apresentou uns recortes de jornal. E no recorte estava o Sr. José Lorena. Ela me contou a história. Este centro aconteceu pelo seguinte caso. O José Lorena era um jovem de aproximadamente 22 anos que era filho de um fazendeiro de arroz, ou rizicultor, do outro lado do Rio Ribeira. Mas um dia esse jovem ouviu falar de espiritismo. A primeira vez que eu comecei a estudar a obra do Washington Nogueira Fernandes, eu, dentro da história do Centro Espírita João Evangelista, da sua fundação, do seu autor, eu descobri uma outra história, que foi a viagem que o José Lorena fez, né, daqui do município de Primeira Ilha até a cidade de Curitiba. E eu voltei àquela época com pesquisas e eu fiquei pensando, né, o tamanho da dificuldade que eles tiveram, né, que foi ele e mais seus funcionários. Então a gente fez meio que um levantamento da distância. Se você sair hoje daqui do município em que José Lorena saiu, é claro que vai ser tudo muito rápido, mas imaginemos a época do senhor José Lorena. Era muito complicado, era muito difícil. Então a gente criou, né, esse documentário, esse pequeno documentário também, falando um pouco sobre essa viagem. Foi casado em primeira núpcias com Isabel, com quem teve 4 filhos, Ernesto, Bernardo, José e Alice. Ficou viúvo cerca de 1906, contraiu segunda núpcias com Maria Nicota, teve mais 3 filhos, Mário, Francisco e Silvana. Com apenas 22 anos, o jovem José Lorena convidou seus funcionários e ex-escravos, já libertos pelo seu pai, para fazer parte da viagem. E eu também fiquei muito surpreso pela idade, a época que o José Lorena tinha. Ele era um jovem de 22 anos, um jovem apenas de 22 anos, que faz toda essa viagem e em busca de informações sobre a doutrina espírita, e depois traz todo esse conhecimento que ele aprendeu, inaugura essa árvore aí que tem dado muitos frutos para todos nós. Uma distância de 150 quilômetros de Canoa até Iguape, descendo pelo Rio Ribeira de Iguape. Uma canoa é uma embarcação comum, simples, e desceu o Rio Ribeira de Iguape até a cidade de Iguape. Chegando em Iguape, ele teria permanecido numa hospedaria, esperando passar um navio de cabotagem rumo a Paranaguá. A viagem poderia demorar até 10 horas, saindo de Iguape em um navio de cabotagem rumo a Paranaguá. Finalizando a primeira fase da viagem e iniciando a segunda fase da viagem.
O trajeto de Paranaguá a Curitiba é marcado por grandes desafios. De Paranaguá, ele teria possivelmente ido com uma tropa de mulas até Curitiba. Hoje seria uns 100 quilômetros, pois a subida da serra dificilmente poderia ser feita com cavalos, não suportariam o peso da viagem. De Paranaguá ele subiu em lombo de mula até Curitiba. Procurou informação sobre o Espiritismo. Compreende-se por que José Lorena foi a Curitiba. Foi lá que existiu o primeiro grupo espírita organizado. Na década de 1870, o Centro Espírita de Curitiba teve até um jornal chamado A Luz. É possível que José Lorena tenha tido contato com o primeiro propagandista do Espiritismo no Paraná, que foi o português Manuel José da Cunha, chamado Manuel Cunha. O mais provável é que José Lorena não tinha intenção de criar um centro espírita, mas informar-se do assunto espiritismo seria uma mediunidade de cura. Nos dias de hoje, sair de Primeira Ilha a Curitiba não é tão difícil, mas naquela época eram muitos dias de viagem. A notícia de que José Lorena leu livros de Allan Kardec, Camille Flammarion e foi adepto da homeopatia, chegando a ir num congresso no início do século XX no Rio de Janeiro. Ele recebeu remédios de homeopatia Alberto Seabra, fundada em São Paulo em 1911. É importante lembrar que em 1880 o Espiritismo era totalmente incipiente no país, pois as obras da codificação espírita tinham sido traduzidas há poucos anos em 1873. O movimento espírita ainda estava nascendo no Brasil. Em 24 de 6 de 1880, então, o senhor José Lorena de Souza fundou o Centro Espírita João Evangelista. Voltou e fundou o Centro Espírita João Evangelista. Foi a semente do Espiritismo plantada no Vale do Ribeira. Esta importância que nós damos àquela célula não é simplesmente por ser um centro espírita. Sabemos nós que a função principal do centro espírita é a divulgação do espiritismo. Mas o que nos chamou a atenção foi de, num bairro um tanto isolado, há 120 e poucos anos, que era a época, se manter viva uma célula que mantinha a doutrina espírita. Daí eu lembrei dos meus pais. Eu estou completando 80 anos e quando eu nasci os meus pais já eram espíritas. E vez por outras, ali na comunidade que eles frequentavam, no bairro chamado Serrinha, lá no Manga Larga, eles vinham a encontros espíritas ali naquela região. Então eu concluí que o João Evangelista, à época, era um dos centros visitados. Esse afeto nasceu naqueles dias e cresceu. Então liguei para o meu amigo José da Conceição de Abreu, conhecido carinhosamente por Zezinho, que era o presidente da USE regional, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ele disse: Zezinho, eu creio que encontrei uma joia aqui no vale. O que foi? Falei: é uma pérola. Um centro espírita fundado em 1880.
ele com a sua empolgação, vou Laureano, isso nos interessa. E entrou em contato com a doutora Júlia Nezu, que também era presidente da USE estadual, e para nossa alegria voltou a ser presidente, é atual presidente. Ele passou a informação. E à época, um escritor chamado Washington Fernandes estava escrevendo sobre o Espiritismo. Foi contatado e ele abraçou a causa, pesquisou e chegou à conclusão de que o João Evangelista seria o segundo centro em atividade no mundo, secundando um centro que está instalado em Buenos Aires, ou pelo menos à época estava. E está lá no seu livro sobre a história do Espiritismo. E depois o Zezinho também transcreveu no seu livro essa síntese histórica. Então, o recorte do jornal ficou como documento. Nós estivemos numa tarde, como já falamos, a doutora Júlia Nezu com uma equipe, lá no centro. Uma tarde de domingo muito agradável e ficou como um marco do encontro daquela casa. E se mantém ativa. A dona Chica já está na pátria espiritual e hoje quem está ali liderando é o popularmente conhecido Miro. Eu queria pedir a vocês perdão, desculpa de ter falado do... E alguns companheiros que abraçaram a causa estão mantendo. Era uma casa simples no meio do Bananal. Continua no meio do Bananal. Porém, eles melhoraram as instalações, estão ampliando o trabalho. A frequência está muito boa para o centro da zona rural. E o que é fundamental, a divulgação da doutrina espírita. Eu gosto de enfatizar isto. O centro espírita só se concretiza como centro espírita se ele divulgar a doutrina espírita. Sem sectarismo, sim. Porém, sem sincretismo religioso, sem adaptações de práticas estranhas à doutrina espírita. A doutrina espírita não tem adoração de imagens, não tem sacramentos. Ela simplesmente divulga a mensagem que é filosófica, científica, com consequência moral. Esta é a doutrina codificada, eu quero repetir, codificada por Allan Kardec. Allan Kardec não fundou o Espiritismo. Allan Kardec codificou os fenômenos pesquisados e recebeu da espiritualidade toda a orientação básica para o novo momento da história da humanidade. O Espiritismo conta hoje com 160 e poucos anos, então ainda é nascente e será o futuro das religiões, porque ela nos traz o conhecimento, o que somos, o que é Deus,
que Jesus esteve fazendo na Terra e hoje a espiritualidade agindo para a elevação do nosso planeta azul. Então, é um pouquinho da história. Aqueles que têm a curiosidade e queiram conhecer, tem um site aí do João Evangelista, entre em contato. Nós temos companheiros lá, administradores, são muito animados. Conversa com eles, marca uma visita e lá serão recebidos de braços abertos. Queridos amigos, que nós possamos refletir e manter a doutrina que nos esclarece, que nos liberta dos dogmas, das superstições, das crendices e nos eleva espiritualmente. O Espírito de Verdade, na sua mensagem, nos diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. O segundo: toda a verdade está contida no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Prestemos bem atenção nisso. Não façamos do Espiritismo o que os homens fizeram do cristianismo, deturpando-o. A mensagem do Cristo, hoje na sua pureza, é resgatada pela doutrina espírita. Amigos, que Deus nos abençoe, que a espiritualidade esteja sempre nos assistindo para levarmos avante a chama acesa da doutrina reveladora. Muita paz. E pode-se afirmar que o Centro João Evangelista é o centro mais antigo em funcionamento no país. E José Lorena de Souza é, por isso, um dos verdadeiros e valorosos pioneiros espíritas no Brasil e no mundo.